Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar com vocês sobre a questão 43 do Enem 2019. A questão já está resolvida. Vou colocar no izinho o vídeo em que eu comento, eu explico. Mas eu estou aqui agora para atender a alguns comentários. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas muito pertinentes. Eu fico muito feliz em receber as perguntas nos comentários, perguntas de vocês. E estou aqui para atender. Finalmente, né? Já faz tempo que o pessoal está perguntando aí, né, sobre a questão do 43. Temos 3 comentários que eu pretendo responder agora com vocês, tá bom? Primeiro eu vou ler o texto intitulado A Viagem, o enunciado da questão e a opção correta, que é a letra E, ok? Depois eu comento sobre as perguntas feitas. Peço a você que curta logo o vídeo. É uma forma de você incentivar o meu trabalho e demonstrar gratidão. Pode curtir. Se você não tiver inscrito, pode se inscrever, é de graça. E faz um efeito maravilhoso na minha vida, na nossa vida, na vida de todo mundo que quer se preparar para a prova de linguagens do Enem. Significa que faz o canal crescer e muitas outras pessoas poderão ter o privilégio que você tem agora de estudar comigo. Olha só, né? Mas eu estou aqui para servir, tá, minha gente? E assiste a propaganda completa que eu vou colocar agora. Depois que você assistir a propaganda completa, vai assistir ao vídeo que está no izinho, resolvendo a questão 43, e depois volta para cá e continua com a gente, tá bom? Agradeço. Vou ler o texto enunciado e a resposta correta primeiramente. A viagem. Que coisas devo levar nesta viagem em que partes? As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta? Estrangeira do teu corpo tão comum, quantas línguas aprender para calar-me? Também quem fica procura um oriente. Também há quem fica, cabe uma paisagem nova, e a travessia insone do desconhecido e a alegria difícil da descoberta. O que levas do que fica? O que do que levas? Retiro. Esse é o poema e o enunciado da questão. A viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição, repercutindo a resposta correta, letra E. Revelação de rumos, projetada pela vivência da solidão. Revelação de rumos. É isso que atende ao enunciado. Então, nesta questão, o enunciado nos conta como devemos interpretar e entender com quem o eu lírico dialoga. O enunciado nos abre para uma interpretação. E eu já posso começar a responder para atender aos comentários de vocês. Não questione a banca do Enem. Eu acabei de gravar a questão 35 e eu questiono, né? Tenho essa ousadia. Mas eu digo a você, principalmente na hora em que você estiver ali, diante da sua prova de linguagens do Enem, não fique questionando. Mas eu acho que essa questão aqui não está certa, não. Não caia nesse engano, tá? Eu não vou conduzir vocês a esse engano. Aliás, eu respondi a questão 35 dizendo que não gostava da questão, mas eu atendi a questão, enfim. Bom, essa é outra questão, vamos ficar aqui. O que eu quero dizer a você é que não questione, não duvide da capacidade, da excelência da equipe de professores, provavelmente todos doutores, a equipe que elabora a prova de linguagens do Enem. É uma equipe excelente. Então, se o enunciado da questão, o enunciado foi elaborado pela equipe, né? O poema foi elaborado pelo poeta. E eles pegaram esse poema já publicado e colocaram nesta questão 43 do Enem 2019. E aí, a partir disso,
com todo o conhecimento que professores de linguística, professores de literatura, de letras, possuem, de nível excelente, eles conseguiram colocar para o candidato, o estudante que termina o ensino médio e está diante da prova de linguagem Enem, o enunciado, tá? O que o enunciado propõe como um ponto de partida para você entender o poema e responder a questão. Então, a viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição. Tá bom? O repertório político tradicional. Então, eu já tenho que partir para essa questão pensando, neste poema, o eu lírico dialoga com a tradição poética. E aí eu vou interpretar, eu vou entender, eu vou analisar o poema de acordo com o que o enunciado da questão falou. Considerando que a banca já nos coloca, já nos oferece um passo para entender a questão, então eu vou a partir desse passo, né? Eu vou dar o passo que a banca já me deu e vou prosseguir, ok? Então, no poema, a voz lírica, ou eu lírico, né? Mesma coisa, dialoga com a tradição poética, o repertório poético tradicional. E realmente, olha só, que coisas devo levar nessa viagem que partes? No terceiro verso começa: as cartas de navegação só servem a quem fica. Cartas de navegação, quando a gente estuda literatura, e os estudantes do ensino médio estudam isso também, percebem que os primeiros documentos de literatura, né, ou considerados literatura no Brasil, são as cartas de navegação. Então, tradição poética, né? Repertório poético tradicional maior que esse não há. As cartas de navegação só servem a quem fica. Com que mapas desvendar um continente que falta? Que falta significa que ainda vai ser construído. O eu lírico dialoga com a tradição e aí ele repercute a revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. Começa a falar sobre os novos rumos que a tradição poética vai tomar, ou a poética vai tomar, superando a tradição, passando para uma outra coisa. A modernidade, provavelmente, né? Modernismo. Então, alguém me perguntou, por que não a letra B? Se fosse a letra B, já disse a vocês, não façam isso, não pensem, e se fosse isso? Não é, tá bom? Mas assim, se fosse a letra B, a pergunta foi, o que seria fragmentação da identidade, que está na letra B, fragmentação da identidade. A identidade fragmentada, a fragmentação é fragmentar. Uma coisa fragmentada é uma coisa repartida, partida, cortada. Se eu quiser fragmentar esse papel, não vou fragmentar não, porque ele é importante. Mas se eu quiser fragmentar, eu vou rasgar e deixar em fragmentos. Então, o que conferiria uma fragmentação da identidade se por acaso o poema tivesse alguma noção de que a tradição foi diluída, fragmentada, que não temos isso aqui, tá bom? Então, não repercute a presença da fragmentação da identidade, porque não se trata de fragmentar a poética tradicional. A poética tradicional ela vai seguir um novo rumo. Tá? O que o poema indica é que o leitor, talvez, o eu lírico talvez seja o leitor que ama a tradição poética. E agora? O que levas do que fica? O que do que leva se retiro? O que eu faço agora? Que a poética não vai ser mais aquilo que eu estou acostumado. O que é que eu vou fazer? Teria tanta coisa a falar sobre isso, gente. Esse poema é muito legal, muito metaficcional. Letra A também, alguém falou assim, eu marquei a letra A. Saudade como experiência de apatia. Gente, apatia é a não empatia. Empatia é você se dar bem, né? Você gostar daquilo que você acabou de encontrar. Empatia, gostar de alguém e tal, e se dar bem com ela. A apatia é não gostar nada. Apático.
Não gosto de nada, tá bom? Então não é uma saudade como experiência da apatia. O poema não revela apatia. O eu lírico não está com apatia, rejeitando o que vem pela frente. Ao contrário, ele quer saber como é que eu vou entrar nesse novo mundo. O que do que leva-se retiro, né? Também quem fica procura um oriente. Também há quem fica, cabe uma paisagem nova e a travessia insone do desconhecido e a alegria. Olha só, é a alegria, mesmo que difícil. A alegria difícil da descoberta. O eu lírico tem empatia ou curiosidade ou não sabe o que sentir, mas não é a apatia, tá bom? Então, não temos o repertório poético fragmentado, que está na letra B, também não temos o eu lírico apático em relação à novidade. Não temos nenhum dos dois. Tá bom, minha gente? Outra pergunta, continuando, gente. A resposta correta, letra E, letra E, porque é a revelação de rumos. O eu lírico quer saber quais são os novos rumos. Ele dialoga com a tradição poética e revela que tem novos rumos pela frente. A gente percebe da leitura, já que a banca do Enem nos disse que a viagem e a ausência remetem ao repertório poético tradicional, no poema A Voz Lírica dialoga com essa tradição, então eu sei que tem novos rumos aí, para a tradição poética. Mas ela é projetada pela vivência da solidão. O eu lírico tem medo de ficar aqui sozinho, já que a poética foi-se embora seguindo novos rumos, ele começa a pensar na solidão, e ele não quer a solidão. Ele quer a alegria difícil da descoberta. Então, gente, a pergunta que me fizeram também, que eu achei muito boa, vou dar uma pausa aqui agora, porque você vai assistir a propaganda que eu vou colocar aqui, agora. Assiste completamente, por gentileza. Valeu! Bom, a pergunta que me fizeram, eu gostei demais, onde ler que o eu lírico dialoga com a linguagem? No enunciado. Que elementos demonstram essa vivência da solidão? Gostei desta pergunta? Bacana! Já disse a vocês, né? Fiz todo um discurso aqui no começo dizendo que você confie na banca que elabora o enunciado. Confie. Pode se jogar de cabeça, porque essa é uma banca formada por professores excelentes. Então, onde ler que o eu lírico dialoga com a linguagem? A banca falou, está no enunciado da questão. Claro, como é que a banca leu isso? A pergunta seria essa: como foi que a banca chegou à conclusão de que o eu lírico dialoga com a linguagem? Foi a interpretação que a banca entendeu. Que eu também entendo. Que coisas devo levar nessa viagem, em que partes? As cartas de navegação, documentos literários do início da história da literatura no Brasil. Com que mapas examinar o continente que falta? Estrangeira do teu corpo tão comum, quantas línguas aprender para calar-me? Também quem fica, um oriente, também há quem fica, acaba em paisagem nova. E a travessia insônia do desconhecido. A alegria difícil da descoberta. O que levas, do que fica, do que tal e tal e tal e tal, enfim. Tá? Então, que coisas devo levar nesta viagem, em que partes? As cartas de navegação são elementos suficientes para entender que aquela tradição poética que surge com as cartas de navegação, ela está caminhando, ela vai avassaladoramente. E que bom que seja assim, né? Que bom. Eu vou ler daqui a pouco um poema de uma autora paraibana, Ana Polinário, um metapoema. É a tradição poética avançando aí para a pós-modernidade, a metaficção, o metapoema. A poética, ela vai-se embora, tá bom? Então, você, candidato que está fazendo a prova, você sabe onde ler que o eu lírico dialoga com a linguagem? No enunciado da questão, porque a banca já deu isso para você. E você confia na banca e vai em frente. Que elementos demonstram essa vivência da solidão? Que coisas devo levar nessa viagem, em que partes? Partes é a segunda pessoa, tu partes, tá? Do verbo partir. Que coisas devo levar nesta viagem, em que partes? Que você parte. Com a esperança de ir junto. Mas seria tu partes. Se tu partes, tá indo embora, tá me deixando aqui sozinha. Será que eu não posso ir? Não? Que coisas eu devo levar para ir também? Estrangeira do teu corpo, tão comum.
Quantas línguas aprender para calar-me? Olha só, estrangeira do teu corpo. O corpo não está junto, está estrangeiro. Então tem uma solidão aqui. Também há quem fica, olha só, outro elemento que demonstra a vivência da solidão. Também há quem fica, cabe uma paisagem nova. É o eu lírico que fica. E a travessia insônia do desconhecido. O que levas do que fica? Que sou eu aqui sozinha. O que? Do que levas, retiro. O que você está levando, está indo embora. Estou ficando sozinha aqui na solidão, meu amor. O que eu posso retirar aqui do que você leva? Eu queria ir junto também. É mais ou menos isso, né? A revelação dos rumos, e eu quero ir junto. Me revela o caminho que você vai seguir, porque eu quero ir também. Mas projetado para a vivência da solidão. Porque a ideia que tem aqui é que ele não está convidado para ir, não. Mas ele quer ir. É mais ou menos isso. Poesia, né, minha gente? Poesia é uma riqueza da língua. A poesia é a arte da literatura, é que o poeta manipula a linguagem e constrói um sentido. É isso. Questão 43 do Enem 2019. Espero ter respondido tudo. Vou começar agora a prova da FUVEST 2020. Acompanha também. Acompanha, que ajuda bastante a se preparar para o Enem 2020, que vai ser em janeiro. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, assiste a mais uma propaganda completamente e se inscreve no canal. Tchau!